nós estamos aqui com o professor Remy Schorn, ele é diretor do campus de Toledo e veio à TV Imago para falar um pouco sobre a sua próxima candidatura à direção do campus de Toledo. Professor, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre a sua vida profissional, quem o senhor é, o que o senhor faz no campus de Toledo. Então, é uma satisfação estar no Imago. É uma satisfação dar essa entrevista também para você, porque para nós esses veículos são sempre importantes. O Remy Schorn é uma pessoa que está no campus de Toledo na direção há 4 anos, praticamente agora, concorre à reeleição. Eu sou originalmente da área da filosofia da ciência, participei do curso da formação, enfim, da criação também de uma linha de pesquisa na pós-graduação, atuando no mestrado, então. Formei um conjunto de orientandos e depois me dediquei mais à administração, à gestão. Então, esses últimos anos me foram absorvidos integralmente, praticamente, pela atividade da gestão do campus. Eu fiz questão de dar importância a isso, dar foco a isso, porque é uma atividade complexa e se a gente quer que seja bem feito para todos, a gente tem que dedicar praticamente todo o tempo que temos. E eu acho que nesse sentido foi exatamente o resultado, né, que redundou agora na continuação para mais um período com a minha recandidatura, né. Nesse sentido, nós estamos trabalhando agora exatamente para solidificar ainda algumas atividades que já tivemos e fazer um conjunto de novas propostas para o futuro. Professor Remy, então, a gente aproveita a oportunidade para perguntar ao senhor e que o senhor nos explique de forma breve quais são as suas plataformas para essa gestão do quadriênio 2020-2024. Primeiro, eu acho que tem que deixar o registro que é um momento delicado, um momento de diminuição dos recursos, né? Sim. E nós temos, apesar disso, um conjunto de bandeiras, um conjunto de propostas que nós queremos efetivar. Na estrutura da universidade, nós precisamos continuar melhorando, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos, por exemplo, toda a parte inferior, a parte norte do campus que precisa ser asfaltada, que não deu para fazer no primeiro mandato, nós queremos fazer agora no segundo mandato. Nós temos a entrega do prédio do teatro para fazer, nós temos o prédio do PG-DEFRON para fazer, nós temos a biblioteca para melhorar, para ampliar aí nessa condição, tornar ela mais interessante. E aí é importante que se diga, nós não pretendemos fazer isso de uma forma local só, é importante que a instituição assine os grandes periódicos e abra definitivamente para o conjunto da comunidade acadêmica o que nós temos hoje online, que os nossos estudantes, sabendo a verdade, estão privados em grande medida disso. Então nós precisamos fazer isso junto com a reitoria, mas e continuar melhorando, claro, a estrutura de sala de aula, que foi bastante melhorada já, com, enfim, multimídia e salas concertadas, mas nós precisamos ainda assim dar um avanço tecnológico para que o professor precise cada vez levar menos coisas e ter mais à disposição para poder dar uma boa aula, uma aula interessante, porque é isso que os estudantes contemporâneos precisam. Eles vivem em um outro universo de referência que a maior parte da nossa formação, e nós precisamos atualizar isso. Nesse sentido, vamos precisar também contribuir para que a instituição faça uma reformulação em muitos cursos dos próprios currículos, porque os cursos precisam se tornar cada vez mais interessantes e a gente possa ajudar a combater também a evasão. Professor, essa era uma das perguntas que eu iria fazer para você, já nos respondeu. E pegando o gancho dessa pergunta, nós temos também outros problemas, outras demandas com relação à questão de pessoal. Não só no campus de Toledo, mas em todos os campi, dentro do hospital. A universidade precisa de concursos, precisa de novos profissionais, sejam eles técnicos, professores. O senhor tem alguma bandeira
nós temos que trabalhar pesado para reverter o quadro. Nós temos só no campus de Toledo 11 pessoas que estão em condições de aposentadoria entre os agentes universitários. E isso muda o quadro significativamente. Ou nós reagimos a esse quadro, ou há setores que não podem sobreviver, que não sobreviverão por falta efetiva de pessoas, né? Então precisamos sim dos concursos, nós precisamos, enfim, de suprir essas vagas de alguma forma, né? Mas eu acho que a luta pelos concursos nós temos que fazer também de uma forma unificada pela universidade, né? O campus vai lutar pelos seus, por óbvio, né? Para melhorar as condições ainda mais dos que estão trabalhando, encontrar formas também de reter as pessoas que hoje estão em processo de aposentadoria e que desejarem, por óbvio, né, porque isso é sempre uma decisão pessoal, mas as que desejarem permanecer no quadro, que possam permanecer, mas repor. E esse processo de reposição é um processo de negociação com o governo, mostrar exatamente a defasagem existente, tornar ela cada vez mais explícita e, nesse sentido, conseguir reverter. Eu sou um otimista, eu acredito que é possível fazer isso, eu acho que nós vamos fazer e nós vamos reverter, porque é muito tempo em uma direção e não há condição, por conta das próprias autoridades, de admitir que, enfim, que essa situação perdure. Eu acredito que nós revertemos e eu acredito que nós temos as articulações necessárias para reverter. Esse é um trabalho que não se faz sozinho, nós temos que construir as parcerias com o conjunto dos parlamentares, com o conjunto das forças do governo e convencer essas pessoas da nossa situação e então a solução certamente virá. Com certeza, professor. E a gente sabe que, por exemplo, o diretor do campus, seja ele qual for, ele também está ligado a questões como pesquisa, extensão, ensino, e eu queria ir além com relação à cultura, o esporte, a saúde do nosso funcionário, do nosso acadêmico. Quais são as suas propostas? Então, nós vamos de uma parte, por exemplo, na assistência estudantil, né? Nós temos hoje, queremos manter assistência psicológica ao conjunto dos nossos estudantes. É absolutamente necessário. Essa semana fizemos um evento por conta de um projeto de extensão que tem lá, que trata exatamente da defesa da vida, né, um ciclo de debate em defesa da vida. A procura está imensa e isso mostra que é necessário tratar desse problema. Há hoje uma instabilidade emocional, psíquica, enfim, que atinge a muitas pessoas em função da pressão da sociedade contemporânea e, em última instância, me parece, né, por uma indefinição relativamente ao futuro. As pessoas não sabem exatamente o que fazer, como reagir a essa pressão contemporânea. Então, precisamos tratar disso. Mas essa é uma fase, né? uma face do problema, vamos chamar assim. Os programas e os projetos de extensão, eles são absolutamente fortes na UniOeste. A UniOeste é uma instituição extensionista, né? E cabe a nós, da direção do campus, dar a estrutura melhor possível para que isso aconteça, apoiá-los, né? E da mesma forma na cultura. Nós temos, apesar dos parcos recursos, mantido uma chama acesa na dimensão cultural no campus de Toledo, e eu acho que ela é uma riqueza para nós. Boa parte dela, diga-se de passagem, trabalho voluntário das pessoas. Sim. Mas com o incentivo da direção, com a facilitação das condições por conta da direção, ela tem se mantido, e agora nós estamos em um momento de otimismo, que está se formando um coral, e esse coral teve uma ampla aceitação por parte da comunidade acadêmica, pessoas que a gente nem imaginava que gostariam de participar, estão participando, e assim outras tantas iniciativas nós precisamos fazer, seja com as bandas locais, seja com enfim, a comunidade interna que sabe, de alguma forma, tocar um instrumento, participar, construir uma banda, enfim. Né? Lidar com artes. Lidar com a arte da forma que sabe. Né? Nós temos, entre
o nosso quadro de pessoas aposentadas, a Taia, que é uma artista por excelência do campus, que tem feito trabalhos lindíssimos lá e que vai continuar trabalhando, por certo, que tem uma escola de pintura lá dentro e que funciona muito bem e que muitas pessoas frequentam da comunidade acadêmica, né? Então esses elementos têm que continuar funcionando e precisam ser cada vez mais potencializados. Mas na pesquisa, eu acho, né, nós precisamos perceber que o momento é um momento de reforçar as fileiras, porque há hoje uma diminuição significativa dos órgãos de fomento do incentivo à pesquisa. E vai sobrar para nós. Nós vamos ter que trabalhar mais para fazer o que fazíamos antes, porque os recursos que hoje são mais parcos, eles precisam ser potencializados e precisam ser melhorados. Então tem que ter atenção aí também. E eu acho que no ensino nós temos a grande tarefa, que é essa aí, que é de revermos, de revisitarmos, rediscutirmos os nossos currículos, de tal forma que eles fiquem mais interessantes. Tem muitas ideias, eu só vou lançar mão de uma, né, mas que passa, por exemplo, por ter uma entrada e muitas saídas, né? Então há cursos que podem, por exemplo, formar o tecnólogo com 2 anos, depois forma o bacharel com 4 anos e pode formar um especialista com 5 anos e meio, quem sabe já. Ou pode formar o tecnólogo e um especialista em 4 anos e meio. Uhum. Então, são alternativas que as pessoas estão procurando já nos seus cursos, e esses cursos precisam ter essa dimensão para assinalar para a sociedade e para os candidatos que eles podem procurar a Unioeste, que tem cursos interessantes, que tem cursos bons e que eles não vão precisar esperar uma eternidade para sair para o mercado de trabalho ou para sair para a sociedade de alguma forma, contribuindo com a sua cultura, arte e filosofia que, enfim, buscam nos seus cursos, né, de graduação. Então, professor, que bom que o senhor pensa que a questão estudantil é importante, afinal de contas, a universidade só existe porque existe o acadêmico. É essencial. Mas nós vivemos num mundo assim tão louco, onde a tecnologia está aí, aos nossos pés, dizendo: eu estou aqui e preciso ser utilizada. Junto a ela também a comunicação. Como o senhor pretende lidar com essas duas demandas que são muito visitadas pelos nossos acadêmicos, pelos professores, técnicos? Então, primeiro eu acho que nós temos que a universidade como um todo, ela precisa se transformar e ser transformada em uma universidade sem papel. Nós temos que construir sistemas que se comuniquem direto com o conjunto dos estudantes e com a comunidade, sem que nós tenhamos que fazer aquele trabalho braçal que uma vez foi necessário, mas que hoje absolutamente não é mais necessário. Ele é dispensável em grande medida, né? Então, eu vejo que a ciência produziu uma tecnologia e essa tecnologia hoje ela produz um feedback muito bom para o conjunto da universidade principalmente, e pode potencializar isso muito mais, pode se desenvolver muito mais. Então, assim, eu acho que nós temos que também no âmago dos nossos cursos pensar essa dimensão, de tal forma que nós fazemos a substituição tecnológica, vamos falar assim, né? Vamos dar esse passo tecnológico, mas vamos, a partir daí, melhorar a relação com o conjunto da sociedade também, com o conjunto da comunidade externa. Nós temos um projeto, que é a criação do Centro de Indústria Criativa. Nós queremos criar o Centro da Indústria Criativa, com novos cursos voltados exatamente para a área tecnológica, de tal forma que eles possam ser fruto dos 3 centros que nós temos em Toledo e que possam depois oxigenar esses 3 centros novamente com novas concepções, com novas metodologias e com uma nova forma de fazer a graduação. Tomara isso dar certo, tomara nós termos os parceiros adequados, porque a formatação da proposta, ela implica exatamente potencializar o que há, mas ao potencializar também transformar essas áreas de conhecimento em áreas de conhecimentos que se poderia dizer assim, sejam mais contemporâneos, estejam mais atuais no universo daquelas preocupações também que o conjunto da comunidade externa tem e que o conjunto dos nossos acadêmicos, enfim, docentes e agentes universitários também tem. Então, é a ideia de nós podermos fazer com que a universidade vá ganhando uma nova face, né? Uma face que interage mais
e ao mesmo tempo potencializa de tal forma que a gente possa, com menos esforço físico, né, com menos desgaste, produzir um resultado melhor. Professor, tomara que tudo dê certo, porque a TV Imago vai chamá-lo novamente para falar sobre esse tipo de projeto. Muito bom. Professor, o senhor quer fazer suas considerações finais nessa nossa conversa? Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem. Nós, em Toledo, acabamos construindo 3 candidaturas a centro, que são únicas, que não concorrem, a bem da verdade, com outras pessoas, e também a direção do campus, que não tem hoje uma oposição. São candidaturas que foram construídas pela unidade para uma espécie de um resgate da nossa dignidade, da nossa união, mas, claro, com a finalidade de avançar. Nós queremos que a comunidade de Toledo, a comunidade da Unioeste de Toledo, caminhe conosco, caminhe no sentido de que nós possamos juntos construir cada vez mais essa universidade, que é aquela que nós escolhemos, que é aquela que faz parte das nossas vidas. E nesse sentido, a minha candidatura, o Remy Schorn de Toledo, candidato ao campus de Toledo, está apoiando o Alexandre Weber e o Gilmar Melo para a reitoria dessa universidade, por entender que tem um projeto sendo construído há muito tempo, em que as possibilidades, inclusive, de formação da chapa majoritária passava pelo meu nome, e hoje eu continuo apoiando essas pessoas porque eu sei do seu valor, do seu comprometimento, das suas condições para com essa universidade, e nós vamos avançar sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Então a gente só pede que a comunidade acadêmica fique atenta, porque dia 22 de outubro começam as eleições, será o dia em que vocês podem escolher os candidatos que vocês desejam que trabalhem por essa universidade. Muito obrigada.